Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Em nome de Jesus, cremos na vitória. Cremos na vitória. Amém? Cremos na bênção. E nada está fora do controle de Deus. Nada está fora. Mateus 14, versículo 25. Mateus 14, versículo 25. Para a honra e glória do Senhor, eu creio que Deus vai nos trazer algumas respostas dentro desse texto. E cremos que haverá liberações dos céus. Amém. Quem achou Mateus 14, diga amém. Versículo de número 24, vai, vamos lá no 24. Vamos no 24. Mateus 14, 24 diz assim. Eu vou usar essa tradução, Mateus 14, 24, a atualizada, que diz assim, Almeida. Entretanto, entrando num barco, já estava longe. Entrando no barco, já estava longe, a uma distância de terra, açoitadas pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Verso 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, e andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados, ou atemorizados em algumas traduções, e disseram, é um fantasma. E tomados de um grande medo, gritaram. Versículo 27 eu termino. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Pega isso aqui, coragem, sou eu, não tenha medo. Escolhe alguém e diga para ele, coragem, é Deus, não tenha medo. Escolhe outro, diga, coragem, é Deus, não tenha medo. Levante a mão, diga, coragem, não tenho medo, porque é Deus. Mas só diga, coragem, não tenho medo, porque é Deus. Põe essa Bíblia linda no banco e aplaude Jesus bem forte. Aplaude e glorifique a Deus. Amém. Tome seu assento com a sua Bíblia aberta aí. Coragem, sou eu, e não tenha medo. São 3 palavras proféticas que vão mudar a história de um barco. São 3 palavras proféticas que vão mudar a história dos discípulos. É algo tão poderoso que a gente conhece esse texto, mas Deus, ele traz lições para cada dia dentro desse texto. E nós vamos nos questionar sobre alguns ventos na nossa vida, algumas tempestades, principalmente essa tempestade. Traz alguns questionamentos, porque normalmente quando se fala de tempestade, a gente liga a tempestade à desobediência. Quando nós ligamos vento, desobediência. E nós temos uma mentalidade que, principalmente nós pentecostais, que vento, tempestade, barco quase afundando, é porque tem coisa errada. É porque nós estamos fora da vontade. Só que nós estamos num texto que vai nos confrontar. Que aqueles estão dentro da vontade, estão dentro de uma obediência, e mesmo assim vem vento, tempestade sobre a vida deles. A primeira lição que Deus me traz aqui, que nem todo vento que nós passamos, que nem toda tempestade que nós vivemos, significa que nós estamos fora da vontade dele. Vou trazer algumas respostas já para algumas pessoas. A luta que você está enfrentando não é falta de você obedecer. As guerras que você está enfrentando não é falta de você estar dentro de
vontade de Deus, de um propósito de Deus. Mas levante a mão para receber. Mas é Deus dizendo: você está pronto para ir para a nova fase. Você está pronto para viver novas experiências. Porque nós estamos dentro de uma nova experiência. Que no versículo 22 diz assim: e logo Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Escute, nós estamos dentro de um culto na terra, na margem de um rio. E aqui Jesus vai dividir. Ele vai dividir aqui o culto. Ele vai dividir quem entra no barco para viver novas experiências e quem fica na terra, esperando o próximo culto. Ele agora vai dividir quem vai entrar no barco para viver vento, viver tempestade, mas ver a mão de Deus. Ou quem somente vai ficar na terra esperando o próximo culto, o próximo louvor, a próxima palavra, e assim vendo Jesus fazer. Mas Jesus diz: é hora de dividir. E ele olha para os discípulos, e outra tradução diz que ele dá uma ordem. Por que uma ordem? Ordem é porque está dizendo assim: você não tem escolha. E existem pessoas que não têm escolha. Tem gente que ainda diz: eu faço o que eu quero, nem Deus manda em mim. Mas discípulo, servo, não tem escolha. A Bíblia diz que Jesus dá uma ordem dizendo: vocês sobem para o barco. E o povo? Pode ir embora, cada um para sua casa. Receba a bênção apostólica. E eu vim pregar para alguém: tem um barco te esperando para você viver algo a mais de Deus. É muito confortável estar na beira da margem, levantar a mão, receber uma palavra, ver um milagre. Mas chegou a hora de Jesus dizer: eu quero colocar você dentro de um barco para você viver o evangelho do sobrenatural. Os discípulos agora entram para dentro do barco, dentro de uma obediência. Porque ordem, muitas vezes eu não quero obedecer, mas obedeço. Quantas coisas Deus fala para nós fazer, a gente faz, mas não queríamos fazer. Mas nós não fazemos porque queremos, nós fazemos porque estamos dentro de uma obediência. Ah, mas é muito confortável não ser discípulo. Eu quero ser multidão. Multidão vai ver multiplicação de pão e peixe. Multidão vai ver paralítico andar. Multidão vai ver algumas coisas Jesus fazer, cego enxergar. Mas experiências profundas é só para quem entra dentro do barco do evangelho. Porque nem todo mundo que está ouvindo a palavra na terra, na praia ou na margem tem coragem de entrar no barco. Mas eu vim pregar para alguém: Jesus está dando a ordem para algumas pessoas hoje. Quer viver, quer ver, quer sentir, então entra para dentro de um barco. Se comprometa com esse Jesus. E Jesus diz: porque eu tenho algo do outro lado já esperando para tu ver, para tu viver. E eu vim pregar para a igreja: e os ventos que aconteceu, ou que pode estar acontecendo, não é falta de obediência, não é falta de obediência, é porque o inferno vai se levantar para querer tirar a rota do barco. Mas eu vim pregar para alguém: quem está embaixo da obediência, passa vento e não para, passa tempestade e não para, o barco balança mas não para. Eu vim pregar para uma igreja viva. Jesus está neste vento, sim. Jesus está no meio deste barco. E tem uma boa notícia: não vai mudar a rota. Vou pregar de novo, eu sinto o peso dessa mensagem. Jesus está dizendo: o vento, a luta, a tempestade não vai mudar a rota, não vai mudar o propósito. Ai, eu arrepiei aqui, irmão. Eu sinto Deus aqui neste ambiente. Deus dizendo: não vai mudar a rota. Você está embaixo de uma responsabilidade de Deus.
Tem uma mão para levantar e uma boca para dar glória. Tem uma mão para levantar e uma boca para dar aleluia. Tem uma mão para levantar e meu Deus, pastor, se for para mim viver vendo tempestade, eu prefiro ficar no meio da multidão. Eu prefiro ser mais um no meio da multidão. Eu prefiro ser mais um que não tenha um comprometimento. Só venho, recebo uma palavra e vou embora. Só que quando você precisar de uma intervenção, quando você precisar de acalmar um vento, é confortável ser a multidão, irmão. Vamos ser sinceros. Quantos de nós não tivesse uma escolha agora, e ele te desse a opção de você entender o que iria acontecer lá na frente? Você entrar no barco, você vai passar um vento, vai passar umas tempestades, vocês vão ter medo, mas vai dar tudo certo. Tem outra opção? Tem. Você pode ser multidão. O que é a multidão? A multidão é aqueles que escutam a palavra, canta, mas na hora dele falar vai, não vai. Na hora que ele falar vem, não vem. Na hora que ele fala obedece, não obedece. A multidão é aqueles que vão para o culto o dia que quer, na hora que quer, a forma que quer, do jeito que quer. E quem sobe no barco? Quem sobe no barco não tem escolha. Olha para alguém e diz: se é multidão ou é discípulo? Não, fala mais forte. Quem é você no culto agora? Pastor, mas eu no meio da multidão eu sirvo também. Olha que tremendo. No meio da multidão muitas vezes eu sou o menino do pão e peixe. Mas você não entendeu o que eu estou tentando te alcançar. Jesus dizendo: eu quero se revelar a você mais. Porque o maior propósito do vento e da tempestade é Jesus mostrar para os discípulos que eles vão viver o sobrenatural de olhos abertos. É ele se revelar. Eu estou pregando para alguém que Deus quer fazer muito mais do que Ele está fazendo na sua vida. Mas para isso, muitas vezes, vamos ter que subir no barco. E Jesus diz no versículo 22: e logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, fosse adiante para o outro lado. Olha só, não só entrar no barco, mas Jesus diz: eu estou dando a direção. Olha para alguém e diz: Jesus está dando a direção. E não é porque Ele está dando a direção que vai ser confortável. Porque evangelho nunca foi confortável. Qual tipo de líder você quer seguir? Você quer seguir um líder que você vai ver ele humilhado diante de uma praça? Você quer seguir um líder que aonde você chegar alguém vai falar mal dele? Você quer seguir um líder que aos olhos de muitos ele vai terminar numa cruz, sangrando, ferido, machucado? Qual tipo de líder você quer seguir? Esse líder que todos vão parar para lhe ver carregar uma cruz, um líder que vai carregar um sofrimento. Você quer seguir esse líder? Hoje nessa geração ninguém quer seguir esse líder, mas esse líder que eu estou revelando é Jesus. Esse líder que eu estou revelando é um Jesus que passou com tantos problemas, foi julgado, caluniado, apedrejado, ferido, mas ele ganhou a minha e a tua vitória. Eu estou pregando aqui em nome de Jesus para trazer um evangelho para te aproximar mais de Deus. E essa aproximação
é a gente entender que quando eu obedeço, Jesus não só manda, mas Ele direciona. E Ele está dizendo: vocês vão entrar, mas tem um destino. O destino é do outro lado. E a multidão, com o amor de Deus e a graça. Quem é discípulo, o culto nunca acaba. Alguém pegou. Pastor, os discípulos, o culto nunca acaba. A multidão tem prazo de validade. O culto começa e termina e acaba. Mas quem é discípulo recebe isso. Ele vê Deus todo dia, toda hora, toda noite. Quem é discípulo vê Deus atravessando a rua, vê Deus respondendo. Eu estou pregando para alguém. Quem é discípulo vê livramento. Quem é discípulo vê cuidado. Quem é discípulo vê direcionamento. Quem é discípulo não tem prazo de validade de culto. Quem é discípulo, até quando ele acaba o culto, ele dá a ordem dizendo: vai para o outro lado. Mas eu estou embaixo de uma cobertura de Deus, que Jesus está dizendo: você vai sair do culto hoje, mas o culto não vai acabar na bênção apostólica, porque aonde você for, eu estou indo atrás contigo. Eu estou indo contigo. Eu vou para tua casa, tem culto. Eu vou no teu trabalho, tem culto. Eu vou na tua empresa, tem culto. Dentro do teu carro você faz o culto. No meio da rua você faz o culto. Eu estou pregando para alguém que está entendendo. Quem é discípulo, o culto não acaba. Quando você vai dormir e ora, eu faço o culto. Até você dormindo, eu estou te guardando, te protegendo. Alguém pegou uma palavra e eu estou pregando para alguém. Quem é discípulo, o culto não acaba, porque Deus está dizendo: eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Olha para alguém e diz: se é discípulo, é multidão. É confortável ser multidão, irmão. E despedindo a multidão. E despedindo a multidão. Versículo 23: e tendo despedido a multidão, ele subiu no monte para orar. A fim de orar sozinho, a fim de orar sozinho. Aqui Jesus, ele dá outro ensinamento, que ele vai orar sozinho no cair da tarde. Estava ali só, porque Jesus me ensina que existem momentos que até ele precisou ficar só ele e Deus. E muitas vezes você está cercado, mas Jesus diz: mas eu quero um período você sozinho. Muitas vezes você está cercado de discípulos, cercado de multidão, mas Jesus vai ensinar: deixa eu me relacionar com o Pai agora. Olha lá, o culto só acabou para um grupo, a multidão. Os discípulos não estão indo para um barco, mas eles não estão entendendo, o culto continua. A multidão está indo embora. Jesus acabou o culto, mas para Jesus o culto continua. Até onde vai os nossos cultos? Jesus sai de um culto e muitas vezes podia dizer: eu já fui para o culto hoje, eu vou orar para quê? Já fui para o culto, ouvi uma palavra, já louvei, para que eu vou orar? E Jesus está nos ensinando que até depois do culto, levante a mão aí, as duas, para receber essa palavra. Jesus está dizendo aqui: eu vou queimar dentro do coração de tanta gente, que alguém vai acabar o culto, mas vai para casa orando. Vai acabar o culto, mas vai para casa louvando. Vai acabar o culto, mas vai para casa adorando. Tem gente que vai acordar de manhã diferente. Por quê, pastor? Porque Deus está dizendo: eu vim para queimar dentro de você algo. Eu vim para queimar uma chama dentro de você, que eu vim dizer: você não é mais multidão, você passou do nível de multidão. O culto não acaba, porque você é discípulo. Porque você é discípulo. Eu vim pregar para alguém
discípulos, barco, Jesus, monte e multidão. Despediu para onde? Ninguém sabe. Até o próximo culto. Pegou essa visão aqui, irmão? Discípulos, barco, tem um destino. Jesus acaba o culto, tem um destino, monte. E multidão, despediu, vão para onde? Sem destino, sem direção. Eu vim pregar para você hoje. Sai desse grupo da multidão. Eu queria pegar uns nordestinos agora. Pega na mão de alguém, mas eu quero que você seja aquele nordestino raiz. Chacoalha o teu irmão e diz: hoje Deus tira você do meio da multidão. Diga: o nível que você chegou, você não pode estar no meio da multidão. Diga: você tem duas opções: ou sobe para orar, ou entra no barco. 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 Ou sobe para orar, ou sobe para orar, ou entra no barco. Ou sobe para orar, ou entra no barco. Eu vou falar até tu entender. Ou sobe para orar, ou entra no barco. Já em cadácia. Ou sobe para orar, ou entra no barco. Multidão não tem comprometimento. Multidão não tem compromisso. Não é você que estava no culto? Eu fui no culto buscar um milagre, mas eu não sou nem batizado. Não é você que estava no culto? Não, estava no culto, mas eu não sou discípulo. Só estava no culto. Não é você que estava lá no culto, na beira do mar lá? Eu vi. Jesus estava pregando, não era você que estava lá no culto? Estava, mas eu só sou simpatizante. Nem carteirinha de membro eu tenho. E esses aí que estão subindo? Nós estamos subindo não, no barco? Nós estamos subindo porque o nosso mestre ordenou. Para onde vocês vão? Para o outro lado, porque o nosso mestre direcionou. Para onde vocês estão depois do culto? Subir no barco e o culto vai continuar. Meu irmão, que profundidade isso aqui. Nós estamos entendendo que desse versículo está se dividindo. Se divide. E nós estamos entendendo que a palavra do Senhor diz no 23: e tendo despedido a multidão, ele subiu no monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde ele estava lá só. Ele estava só. Então nós temos que entender que esse só é importante, porque nesse só não tem barulho, nesse só não tem opiniões, nesse só não tem falas, nesse só é você e Deus. Louve a Deus, que Deus te pare para Ele falar com você só. Esse só com Deus é perigoso. A Bíblia diz de um homem chamado Jacó, que ele inventou: eu vou ficar só com Deus, que eu preciso de uma bênção. Atravessa todo mundo para o outro lado, e quando ele está só no val de Jaboque, ele agarra o anjo, só ele Deus, uma angiologia, só ele Deus ali. Jacó está só ele Deus. Eu quero minha bênção. Deixa eu subir que é melhor. Eu quero a minha bênção. Olha, é melhor deixar eu subir. Não, só vai subir depois que me abençoar. Quer a bênção? Segura isso aqui, quer a bênção? A Bíblia diz que o anjo toca na coxa. Toca onde? Aí sabe o que eu entendo? Que tem gente que quer ter bênção, mas não quer ter marcas. E a Bíblia diz que depois que o anjo toca em Jacó, a
caminhada dele fica diferente. Tem gente que quer ter bênção, mas não quer mudar a caminhada. Tem gente que quer ter bênção, mas não quer recarregar marcas nenhuma. Estão te enganando, hein? Estão mentindo para você, hein? Um evangelho sem marcas não é evangelho. Porque quando Jesus ressuscita e apresenta aos discípulos, aí aparece um tal de Tomé dizendo: não é ele não, se for ele eu quero ver a marca. E quem carrega o evangelho, carrega marcas. Jesus levantou a mão e diz: aqui Tomé, quer tocar, toca, aqui eu carrego as marcas, as mãos furadas. E eu estou pregando para alguém: a tua luta, o evangelho que tu carrega, trouxe algumas marcas. Mas Paulo diz: são marcas do evangelho, são as marcas de Cristo. E eu vim pregar para alguém: quem não tem marca é multidão. Quem não tem marca é quem não tem comprometimento. Mas quem tem marcas, vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter feridas, vai ter choro. E muitas vezes não é o diabo que vai te marcar, é o próprio Deus que vai marcar a tua coxa, é o próprio Deus que vai marcar a tua vida e dizer: a partir de agora a bênção está sobre você, mas você vai carregar marcas. Meu Deus. Verso 24: entrando o barco já estava longe, uma boa distância da terra, uma boa distância. Olha para alguém e diz: quanto mais longe das coisas da terra, mais perto das coisas do céu você está. Mais longe das coisas terrenas, você vê que eles estão se distanciando da terra. E nós vamos pegar isso e trazer para o mundo espiritual, que quanto mais nós fugimos das coisas da terra, mais nós se aproximamos das coisas de Deus. Por isso que Jesus nos direciona dizendo: buscai primeiro, e as demais coisas eu vou acrescentar. Não tem como eu viver o sobrenatural lá, se eu não abandonar aqui. Não tem como eu viver o sobrenatural de Deus lá, se eu não abandonar as coisas terrenas aqui. Quanto mais a igreja se distancia da terra, a igreja se aproxima dos céus. Então nós temos entendimento que no mundo espiritual a Bíblia não tem por que descreveu isso. Distanciou da terra, porque Deus está dizendo: quer ver acontecer? Se distancia das coisas da terra. E quanto mais longe das coisas da terra, mais você vai viver o que eu tenho para a tua vida no sobrenatural. E diz aqui do versículo de número 24: ainda entrando no barco, estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Repete comigo: o vento era ao contrário. Diga mais forte: o vento era ao contrário. Não é só ondas, mas o vento ainda está ao contrário. Não é só o barco balançando, mas o vento ainda está ao contrário. Pastor, mas se eu estou dentro de uma obediência, por que acontece tudo isso comigo? Se eu estou dentro do querer, da vontade, não era para ter. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Ele está na casa. Não pula. Ai, comanda. Show.
calabash. Ele me comanda que a súria. Eita, eita, guerras estão sendo vencidas dentro da palavra. Pega, pega, pega. Vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Não pule do barco. Orai. Não pule do barco. Está sendo açoitado pelas ondas. O vento está ao contrário. Ora lá baixou. Ora lá baixou. Ribicou. Mandaram lá baixou. Deus está aqui, igreja. Deus está na casa. Ora baia. Eu estou tentando pregar e não consigo. Eu estou tentando terminar a palavra e não consigo. Não pule. Pastor, o senhor não sabe o tamanho do meu vento, mas Deus sabe. Você é responsabilidade de Deus enquanto permanece no barco. Enquanto permanece no barco. Não pule. O destino é do outro lado. Tem um destino. Não chegou no destino ainda. Não chegou. Pastor, mas a onda, Deus está dizendo, eu sei o tamanho da onda. Eu sei o tamanho do açoite. Eu sei o tamanho do vento que está ao contrário. E eu estou pregando realmente hoje para alguém dizer assim, meu Deus, está tudo ao contrário. Parece que quanto mais eu oro, mais as dificuldades acontecem. Mas não é para virar multidão. Mas pastor, parece que quem é multidão vive mais confortável. Aí é que você se engana. Evangelho não é conforto. Evangelho é confronto. O evangelho é confronto. E nós estamos dentro de uma temática que diz aqui no versículo de número 25, de madrugada. Repete comigo, de madrugada. E nós vamos entender que a palavra do Senhor diz que a alegria vem pela. A alegria vem pela. Só que, não, irmão, se você não pegar isso aqui, Jesus está dizendo, eu vou antecipar a tua vitória.
Aqui Jesus não está esperando pastores chegar pela manhã. A Bíblia diz que de levante a mão para receber. Deus está chegando e vai antecipar o teu milagre. Ele vai antecipar a tua vitória. Pastor, mas não é pela manhã. Deus, ele tem dia, não tem hora. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que quer. E ele está dizendo, tem gente dentro deste ambiente que não pode chegar amanhã. Eu tenho que antecipar. Olha para alguém e diga assim, Deus está antecipando a tua vitória. Olha o que ele diz. De madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus está andando o que está assolando eles dentro deste momento. Vou repetir. Jesus está vindo caminhando sobre o que tira a paz deles. Jesus está caminhando o que está tentando matar eles. Jesus está caminhando sobre o mar, que está ao contrário, o vento. Mas Jesus está caminhando, porque Jesus está dizendo, eu estou no controle. Levante a mão e diz, Jesus está chegando. Olha o que diz, Jesus foi até aonde eles estavam. Aonde Jesus estava, no monte orando, mas tem que entender isso. Só que Jesus orando, mesmo Jesus orando e eles distante da terra, Jesus sabe o ambiente que eles estão passando. Jesus sabe aonde eles estão passando. E tem uma notícia, Jesus está chegando. Bate na mão de alguém e diga, o teu Deus está chegando. Só que Jesus está chegando num ambiente que eles nunca viram. Eles viram Jesus curar no meio da multidão. Eles viram Jesus manifestar no meio de um deserto. Eles viram Jesus pescar, dar uma ordem para uma pesca. A multidão, eles viram tudo isso. Jesus pôr a mão num cego, levantar um paralítico no tanque. Jesus fazendo pão e peixe multiplicar. Isso tudo a multidão vê. Mas a multidão não vê Jesus vindo no meio do mar. Você conseguiu ver o nível subindo aqui? Eles vão ver, escuta isso aqui. Os discípulos vão ver algo que eles nunca viram, que vão até assustar. Sério que você vai ficar me olhando com essa cara? Não, vou repetir. O Jesus vai fazer algo que vai trazer até um susto. Vou pregar para você sem medo. Eu já vi de tudo. Você já viu crente que é assim? Eu já vi de tudo que você imaginar, viu nada. Vou pregar para você. Jesus vai te dar um susto. Jesus vai te dar um susto tão grande que você vai ver o que você nunca viu todos esses anos de igreja. Eu já vi de tudo nas igrejas. Não. A multidão também achou que já viu de tudo. Só que ver Jesus andar sobre o mar não é para a multidão, não. Eu já vi paralítico andar. A multidão viu. Já vi cego chegar. A multidão viu. Mas ver Jesus vindo sobre um vento, o mar no meio das ondas. Fala para alguém aí, você vai levar um susto do céu. Aonde eles estavam andando sobre o mar? Verso de número 26. Quer ver o susto? E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados. Não é para assustar não, é Deus. Deixa eu pregar para alguém. Você vai levar um susto, mas não é para assustar, porque é Deus. Jesus agora vai manifestar um ambiente que eles nunca viram. Vou repetir, multiplicação de pão e peixe, tem um, tem duas.
pesca várias, milagres vários. Já o Jesus está dizendo assim, ó, chegou a hora de você ver o que você nunca viu. Tem gente aqui, eu vou pregar sem medo dentro da palavra. Os discípulos andam com Jesus, acordam com Jesus, comem com Jesus, mas Jesus vai revelar para eles de uma maneira totalmente diferente. Escute aqui, o susto vai ser tão grande que eles disseram assim: é um fantasma. O susto foi tão grande que eles não conseguiram discernir se era Deus ou era demônio. Por que eles não conseguiram? Porque eles estão num ambiente de medo, gente. Eles estão sendo assolados pelas ondas, está sendo açoitado pelo mar. O vento dá ao contrário, e a luta tira o nosso discernimento muitas vezes. Jesus está chegando, eles estão dizendo: mas será que é? Quem é? É um fantasma. Eles ficaram assustados, e eu vim pregar para alguém de novo: o teu Deus vai te assustar. Você já viu que tem um ditado aí fora, diz assim, ó, é um ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Já viu alguém dizendo assim: tá muito estranho, tá muito fácil. Olha a volta que eu dei, peguei um ditado popular para dizer algo para você: a bênção vai chegar no meio deste vento, no meio desta guerra, que nem você vai entender o tamanho do teu Deus. Uma bênção vai chegar no meio deste vento, no meio desta guerra, no meio desta afronta, que nem você vai entender o tamanho do Deus que tu serve. Jesus diz: eu estou chegando, mas está vento, eu estou chegando. Está tempestade, eu estou chegando. O vento está ao contrário, mas estou chegando. Eita, alguém pegou. Arai, alabaxo. Ele está chegando. Já vou terminar. O tamanho do medo, eles começaram a gritar. Começaram o quê? Gritar. Mas o grito deles, no 27, traz uma resposta. Mas Jesus imediatamente disse. Imediatamente, repete comigo: imediatamente. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou responder rápido para acabar esse grito. Jesus vai parar o grito, vai parar o medo, vai calmar o vento. Jesus está chegando no meio de uma gritaria. E por você ser discípulo, tem gente que vai dizer assim: mas é discípulo. Sabe o que eu aprendo? Por que Jesus faz tudo isso no meio do mar? Porque a multidão não está vendo. Pensa comigo, uma multidão vendo os discípulos gritar. Pega isso aqui, hein? Pensa no meio da multidão. Jesus quer dar uma experiência para os discípulos, não para a multidão, mas a multidão vê nos discípulos, primeiro, confundir o Deus que ele serve. Segundo, confundir Jesus com um fantasma. Terceiro, a multidão vê os discípulos gritando. Jesus está dizendo assim, ó: eu estou te reservando, eu estou te protegendo, e não vou expor as suas dificuldades para a multidão, para te julgar. Nem todo mundo está pronto para ver o teu choro. Nem todo mundo está pronto para ouvir o teu grito. Nem todo mundo está pronto para ver que você está morrendo de medo. E sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou te levando para um ambiente que eu estou te reservando no meio de um ambiente. Halai camanduria. Eita, pastor, ninguém está vendo. Jesus diz: é que eu não estou deixando ver. Eu sei que no meio do vento você chorava, e o teu choro, ninguém estava pronto para ver aquele choro. Ninguém estava pronto para ver o teu grito dentro daquele barco.
diz: você não tem que esperar todo mundo, você tem que esperar eu chegar. Olha para alguém aí, pega na mão mais uma vez. Diga: dentro do teu barco, você gritou, você questionou, e Jesus não permitiu que ninguém visse o teu choro, a tua dor, teu sofrimento, o teu espanto, a tua fé. Diga: Jesus te reservou, Jesus te brindou da multidão que iria te apontar. Jesus te brindou no meio de um mar, no meio de um vento, porque Jesus diz: a multidão não está pronta para ver o teu grito. Quem é esses que primeiro não conhecem o Deus que está vindo? Quem é esses discípulos que não conhecem o Jesus que está vindo no meio do mar, confundindo Jesus com o demônio, e ainda gritando: ah, não está pronto para ser obreiro não. Jesus, prepara outros 12. E quem disse que Jesus procurou corajosos? Sabe o que representa medo? Medo representa dependência. Como assim, pastor? Vou repetir. Medo significa que você depende de Deus. Vou pegar um exemplo que eu poderia pegar vários. Josafá teve. E o que o medo faz Josafá fazer? O medo faz Josafá orar e jejuar. Sabe por que você não ora e não jejua? Ah, eu não tenho o costume de orar e jejuar. Porque ainda você não teve medo. Quer ver? Já viu a pessoa até que não é crente, quando ele leva um susto, ele diz: meu Deus, misericórdia, meu Deus, me protege. Até o Salmo 91 ele lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele lembra. Porque está na hora da afronta que vem uma ameaça, até quem não sabe orar, ora, porque está E o seu medo não significa que você não está pronto para chegar do outro lado. O teu medo, o nosso medo muitas vezes impede de ver Jesus chegar. Porque nós olhamos para as ondas, nós olhamos para o vento e esquece que Ele está chegando. E a Bíblia diz, imediatamente Ele disse: coragem. Ele diz, e Jesus está liberando sobre nós uma coragem hoje. Porque Jesus sabe que muitos que chegou aqui estavam carregando medo. Mas não é porque você tinha medo que Ele vai descartar você. Não é porque você tinha medo que Ele vai abrir mão de você. Sabe o que Ele está colocando em você? Coragem, ousadia e autoridade. Receba de Deus. Quem recebe isso, Deus nesta manhã nos coloca coragem, ousadia e autoridade em meio a ventos e tempestades. Vou pregar de novo. Jesus está arrancando de nós o medo e colocando no nosso coração coragem, ousadia e autoridade. Deixa eu pregar para alguém: o teu medo está batendo em retirada. Tem glória a Deus aí? O teu medo está batendo em retirada. Tem aleluia aí? O teu medo está batendo em retirada. Coragem. Aí Jesus diz assim, ó: sou eu. Sou. Porque tem hora que Ele tem que manifestar para você entender que é Ele. E nós temos que entender isso aqui. Jesus falando: coragem, sou eu, não tenha medo. E o vento e as ondas ainda continuam. Porque a preocupação de Jesus não é com as ondas que estão batendo, não é com o vento que está ao contrário, é te preservar, é fortalecer você no meio dessa luta que você está. Pastor, mas Jesus não vai me tirar. Mas antes dele tirar, Ele vai ter que tirar e você vai aprender. Vou repetir de outra forma: não é só tirar do problema, é te ensinar dentro do problema. É te ensinar que ondas te açoitando e vento contrário não impede de Deus manifestar na tua vida.
E Jesus diz: coragem. Eles ouvem. Jesus diz: sou eu. Sabe de umas coisas mais fantásticas que eu acho no meio do evangelho? É que as nossas lutas não impedem de ouvir a voz de Deus. Vou repetir. Pastor, o que é isso? Ore ao Senhor e coloque as mãos nos seus ouvidos e sempre fala: Deus, me dê a sensibilidade de ouvir a tua voz no meio da luta. Vou repetir. Tem vento, tem onda, e Jesus libera: coragem, sou eu. É Ele que está aí. E não tenha medo. Olha para alguém e diz: não tenha medo. Diga: não tenha medo. Termina agora. Coragem, sou eu. E não tenha medo. Termina agora. Os discípulos não conseguiram entender que Jesus estava chegando. Só que Jesus entende que eles estão no meio do turbilhão. Aqui tem emocional, aqui tem espiritual, está uma turbulência. E tem gente que chegou aqui que a vida está uma turbulência. Nossas vidas são uma turbulência. Mas o gostoso é você vir para um culto de domingo e Jesus dizer: eu estou chegando para resolver esse problema. Fique de pé. Estou chegando para resolver esse problema. Fala para alguém, diga: o teu Deus está chegando para resolver o problema. Diga: não pula do barco. Teu Deus está chegando para resolver esse problema. Aplaude Jesus bem forte. Vamos louvar e já oramos com a igreja. Aplaude e glorifique a Ele.